Olá, aqui quem fala é a professora Francilane, e nós vamos para mais uma videoaula sobre uma série de vídeos que eu estou gravando sobre a introdução de conceitos de geometria esférica, né, que é uma geometria não euclidiana. E hoje nós vamos falar sobre a lei dos cossenos para triângulos esféricos. Sim, existe uma relação, existem relações trigonométricas em triângulos esféricos. E hoje nós vamos falar de uma delas que é muito importante, a lei dos cossenos. Vamos lá. A gente sabe que da geometria plana euclidiana, se eu tenho um triângulo ABC, né, a gente tem um teorema que é a lei dos cossenos e que é uma relação que envolve, né, ângulos e lados de um triângulo. E aí, essa fórmula, né, essa lei, ela fala o seguinte, então, se a gente pegar o ângulo B aqui, né, e o lado B deste triângulo, eu tenho que B ao quadrado vai ser igual à soma do quadrado de um lado, mais, ou seja, a soma do quadrado de um lado com o quadrado do outro lado. Então, A quadrado mais C ao quadrado, menos duas vezes o produto destes lados, vezes o cosseno do ângulo oposto, né? Se eu estou falando do lado B, então aqui fica o cosseno, né, do ângulo oposto a este lado. Certo, mas e quando a gente fala de triângulo esférico? Vai existir também essa relação? Como eu disse inicialmente, sim, vai existir uma relação, só que não exatamente essa, né? Mas é uma que envolve o cosseno. E aí, para isso, a gente vai precisar de um triângulo esférico. E aí, a relação, na verdade, é essa, né? Se eu tenho um triângulo de lados A, B, C e ângulos A, B e C, vai valer essas relações aqui. Só que nesta videoaula eu vou demonstrar apenas uma delas, porque aí demonstrando uma, as outras o processo é análogo. E aí vamos construir então, fazer essas construções aqui no GeoGebra. Então, eu tenho aqui, né, um triângulo esférico de lados A, B, C. E aí, aqui é o centro da esfera, né? O ponto O é o centro da esfera. E aí, como nós vamos falar deste ângulo B aqui, nós vamos construir retas tangentes aos arcos A e C, só que passa pelo ponto B. Então, vamos lá. Vou construir retas tangentes ao arco A no ponto B e ao arco C também no ponto B. Eu vou construir também semi-retas que partem de O e passem pelos vértices do triângulo. Então, OC, OA e OB. Temos então aí as nossas três semi-retas. Agora, eu vou construir o triângulo definido pelo vértice B, o ponto aqui de encontro entre as retas, o outro ponto de encontro. Então, fechou. Temos então aqui o nosso triângulo, nós vamos precisar dele depois. Nós vamos construir também o triângulo de vértices D, B e O, e também o triângulo de vértices B, O, A. Ok. Agora, eu quero fazer uma coisa interessante, que eu quero ter a vista 2D deste triângulo. Vai aparecer aqui. Diminuir um pouco aqui para nós. Ok. E eu quero também deste BOE. Quero a vista 2D dele, que está aqui. Ok. Está aqui. Agora a gente vai só dar uma aumentada aqui, chegar para cá.
e chegar para cá para a gente ter, né, a visualização da nossa esfera. Além disso, eu vou tirar a visualização dessas retas para nossa imagem ficar mais limpa, né? Para a gente entender mais as coisas aqui. Essa aqui, pronto. Temos aí a nossa esfera, o nosso triângulo de azul, triângulo esférico, e os triângulos que a gente vai precisar usar. Ok. Destes dois triângulos, eu vou tirar algumas relações importantes. E para isso, a gente tem que ver o seguinte. Aqui, vocês concordam comigo que este ângulo B, né, ele vai ser reto? Por que que ele vai ser reto? Porque a gente está falando de quem? De BO, que é o raio da esfera, né? BO é o raio da esfera. Então, vamos colocar ele aqui de uma vez. Cadê? Deixa eu só mudar a cor aqui para nós. Não estou conseguindo. Deixa eu voltar lá, rapidão. Então, aqui, o BO, ele é o raio. E aqui também, né, ele vai ser o raio. Outra, o que a gente vai falar, né, que se eu tenho aqui o raio e eu tenho uma reta, essa reta por construção, ela é tangente a este arco, né, que passa pelo ponto B, por construção, este ângulo, ele vai ser reto. Então, deixa eu só destacar aqui para nós, ser um ângulo reto. E da mesma forma que também, né, porque BO, ele é o raio da nossa esfera, como está aqui, e o BE, que está aqui, ela é a reta tangente, né, a esfera, no ponto B. Ok. O que mais? A gente vai analisar, então, algumas relações a respeito deste ângulo aqui. Então, vamos lá. A primeira delas é a tangente. E aí, lembrando que como o triângulo é retângulo, né, a gente tem as relações, né, do seno, cosseno e a tangente. A tangente deste ângulo, do ângulo BOD, é igual ao cateto oposto, que é BD, dividido pelo cateto adjacente, né, que é o R. Mas quem que é BOD? É exatamente a medida A aqui, porque se a gente for analisar, olha, este ângulo aqui, ele é a medida deste arco BC. E da mesma forma aqui, este ângulo central é a medida do arco C, né? Se a gente for pegar aqui, ó, vai ser a medida deste arco C aqui. Ok, então eu posso substituir tangente de A igual a BD sobre o raio. Multiplicando cruzado e isolando BD é igual ao raio vezes a tangente de A. E agora, nós vamos usar o cosseno. O cosseno deste mesmo ângulo, BOD, o cosseno de BOD é igual, o cosseno é o adjacente, que é o R, sobre a hipotenusa, que é OD, ou DO. Vamos fazer OD. E aí, o BOD é o A, né? Como a gente já tinha visto. Então, cosseno de A é igual ao raio sobre OD. Agora, a gente vai multiplicar cruzado e isolar o OD. Então, OD é igual a R agora sobre o cosseno de A. E aí, lembra que aqui é como se a gente tivesse R vezes 1 sobre o cosseno. Só que 1 sobre o cosseno é a secante. Então, eu posso substituir. Então, eu tenho OD igual a R vezes secante de A.
Aqui, nós vamos também calcular a tangente, só que agora é a tangente de BOE. Tangente de BOE é igual ao cateto oposto, que é BE, sobre o adjacente, que é o raio. Aqui é reto também, né? E aí, nós temos, então, tangente BOE é o arco C, é igual a BE sobre o raio, multiplicando cruzado. Nós temos que BE é igual ao raio vezes a tangente de C. E aí também o cosseno, cosseno de BOE. Cosseno de BOE é igual ao cateto adjacente, que é o raio, dividido pela hipotenusa, que é OE. Multiplicando cruzado e isolando, né? Lembrando que aqui o BOE é o C, cosseno de C, igual ao raio sobre OE. Agora sim, né? Multiplicando cruzado e isolando o OE, ele vai ser igual a R dividido pelo cosseno de C. E também vamos substituir o 1 sobre o cosseno pela secante. Então, OE é igual a R vezes a secante de C. Bom, essas quatro relações, nós vamos precisar dela para poder dar continuidade. E aí, agora, a gente vai usar o triângulo DOE. A gente vai usar o triângulo DOE para a gente dar continuidade. Só que agora a gente vai lá, né, para o nosso quadro. Então, eu tinha aquelas relações lá que eu já trouxe para cá. Agora, nós vamos usando esse triângulo DOE, nós vamos usar a lei dos cossenos, porque agora esse triângulo é plano. Então, a gente pode usar a lei dos cossenos nele. E aí, nós vamos usar, então, o lado DE. E aí, o que a gente vai ter? Nós vamos ter que DE, vou usar aqui o branco, DE ao quadrado é igual, então a gente, como eu estou usando o triângulo DEO, a gente vai usar então os lados DE, os lados EO, ou OE, né? Então, OE ao quadrado, mais o outro lado, que é o lado OD, esse lado aqui, então, mais OD ao quadrado, menos 2 vezes o produto de OE por OD, vezes o cosseno do ângulo oposto. Como a gente está falando de DE, o ângulo oposto é o ângulo DOE. Então, o cosseno de DOE. Ok, vamos fazer as substituições necessárias, que eu tenho aqui OE, que está aqui, e tenho OD, que está aqui. Então, DE ao quadrado igual, quem é OE? R secante de C. Como está ao quadrado? R ao quadrado secante ao quadrado de C. Mais, quem é OD? R secante de A. Então, R ao quadrado secante ao quadrado de A, menos 2 vezes OE, que é R secante de C, vezes OD, que é R secante de A, vezes o cosseno. Agora, quem que é DOE? DOE é exatamente a medida B do nosso arco. Então, cosseno de B. Ok. O que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar o R quadrado em evidência. Então, DE ao quadrado é igual a R ao quadrado, que multiplica secante ao quadrado de C, mais secante
ao quadrado de A menos 2 vezes a secante de C vezes secante de A cosseno de B. Como aqui R vezes R é R ao quadrado, né? Ele já ficou em evidência aqui. Agora, isso é no triângulo DOC, certo? Isso é no triângulo DOC. Agora, a gente vai falar do triângulo BDE. Então, vamos lá. Agora, no triângulo BDE, temos... O que nós teremos aqui? Seguinte, novamente, né? Vamos usar a lei dos cossenos. E aí, eu tenho o lado DE. Então, DE ao quadrado igual. Agora, eu tenho o lado BE. Então, BE ao quadrado mais... Quem é o outro lado? BD, né? Então, BD ao quadrado menos 2 vezes BE vezes BD vezes cosseno. Quem que é o ângulo oposto ao ângulo DE? É exatamente o ângulo B do triângulo esférico. Então, cosseno de B. Fazendo as substituições necessárias, DE ao quadrado igual. Quem é BE? R tangente de C. Então, R tangente de C mais. Quem é BD? R tangente de A. Então, R tangente ao quadrado, né? Ao quadrado e ao quadrado. De A agora. Menos 2 vezes. Quem é BE? R tangente de C vezes quem é BD? R tangente de A vezes o cosseno de B. Ok, isolando o R ao quadrado, ou seja, colocando em evidência, né, o R ao quadrado, então D ao quadrado igual a R ao quadrado que multiplica tangente ao quadrado de C mais tangente ao quadrado de A menos 2 vezes a tangente de C vezes a tangente de A vezes o cosseno de B. Agora, nós vamos fazer algo muito interessante. Aqui, a gente tem D ao quadrado, né? Nesta nossa primeira aqui, equação. E aqui nós temos uma segunda equação, ambas com D ao quadrado isolado, certo? Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos, então, se isso é igual a isso, e essa mesma coisa é igual a uma outra coisa, essas duas coisas têm que ser o quê? Iguais. Então, nós vamos igualar as duas. E igualando, então, 1 e 2, temos. O que nós temos? Vamos lá. Nós temos que, vamos fazer aqui embaixo, R ao quadrado, que multiplica tangente ao quadrado de C mais tangente ao quadrado de A. Tô pegando daqui primeiro, tanto faz. Menos 2 vezes a tangente de C vezes a tangente de A vezes o cosseno de B é igual a R ao quadrado que multiplica, aqui agora, secante ao quadrado de C mais secante ao quadrado de A, menos 2 vezes secante de C vezes a secante de A,
vezes o cosseno de B. Ok. Aí a gente vai fazer o quê? A gente pode simplificar r ao quadrado com r ao quadrado. E agora nós vamos substituir, né? Por quê? Vou fazer uma observação aqui, ó. Observação. Secante ao quadrado de um ângulo, de alfa, por exemplo, é igual a 1 mais tangente ao quadrado deste mesmo ângulo. E aí, nós vamos substituir. Então, no lugar aqui, olha, da secante ao quadrado, eu vou colocar estes valores aqui. Só que aí, a gente está falando do ângulo C e do ângulo A. Basta substituir aqui o alfa. Então, dando continuidade aí, nós teremos o quê? Que tangente ao quadrado de C mais tangente ao quadrado de A menos duas vezes a tangente de C tangente de A cosseno de B igual, agora começa a substituição, secante ao quadrado de C, 1 mais tangente ao quadrado de C, então 1 mais tangente ao quadrado de C, mais, e aqui 1 mais tangente ao quadrado de A, menos duas vezes a secante de C vezes a secante de A, cosseno de B. O que dá para simplificar aqui, né? Eu tenho tangente ao quadrado de C, tangente quadrado de C, tangente quadrado de A, tangente quadrado de A. O que sobrou? Sobrou isso aqui. Isso aqui, o que dá para fazer? Temos menos duas vezes a tangente de C, tangente de A, cosseno de B, igual 1 mais 1, 2. Então, 2 menos duas vezes a secante de C, secante de A, cosseno. E aqui, a minha intenção é isolar o cosseno de B, só que antes disso, vamos só fazer uma troca. Este lado está negativo, nós vamos trazer para cá. E este lado que está negativo, vamos levar para lá. E aí, nós teremos o seguinte, 2 seno de C, seno não, secante, né? Então, 2 secante de C, secante de A, cosseno de B, é igual a 2 mais 2 tangente de C, tangente de A, cosseno de B. Ok, agora, só vou copiar isso aqui para a gente ir para a próxima página. E aí, nós temos isso aqui, né? Agora sim. Bom, eu vou isolar o cosseno de B. Então, cosseno de B igual este 2 com este 2 aqui eu posso colocar em evidência, né? Então, 2 que multiplica 1 mais tangente de C, tangente de A, cosseno de B. Isso aqui tudo sobre 2 secante de C, secante de A, cosseno de B. E aí, não, cosseno de B não. Cosseno de B ficou isolado. E aí, isso aí é igual, eu posso cortar o 2 com 2. Vai sobrar o quê? O 1 mais tangente de C, tangente de A, cosseno de B, eu vou separar aqui, né, a fração. Então, fica 1 sobre secante de C, secante de A. Isso tudo mais a tangente, vou substituir aqui de uma vez, né? Ela é o seno sobre cosseno. Então, seno de C
sobre cosseno de C vezes o seno de A sobre o cosseno de A vezes o cosseno de B vezes, aí o que sobrou? 1 sobre secante de C, secante de A. Aí, o que acontece? 1 sobre secante é o cosseno. Então, cosseno de C, cosseno de A, mas aqui ainda não dá para cortar, não, mas aqui é B, né? É o ângulo. Mas aqui, olha, eu vou ter um cosseno. Então, vamos repetir até chegar lá. Seno de C sobre cosseno de C vezes seno de A sobre o cosseno de A vezes o 1 sobre secante é o cosseno. Então, cosseno de C vezes o cosseno de A e o cosseno do ângulo B aqui, cosseno de B. Agora sim, né? Eu posso cortar o cosseno de C com cosseno de C, cosseno de A com cosseno de A, e vai sobrar que o cosseno de B, então, cosseno de B é igual ao cosseno de C, cosseno de A, mais seno de C vezes o seno de A. E aí sim, a gente termina a nossa demonstração. E aí, só destacar para nós, essa é uma das relações aí, né, da lei do cosseno num triângulo esférico em relação ao lado B, porque como vocês podem perceber, foi dada, né, 3 relações. E aí, nós demonstramos essa aqui, e as demais, no caso, são análogas. A gente demonstra usando, né, um procedimento bem semelhante. Basta a gente considerar, então, por exemplo, se a gente for falar do arco C, a gente considera as tangentes em relação ao vértice C. E da mesma forma, as tangentes em relação ao vértice A. Bom, então é essa a nossa videoaula, né, a respeito da lei dos cossenos para triângulos esféricos. Espero que tenha gostado e nós nos vemos em uma próxima oportunidade. Até mais!